Bom, vamos começar. É, Esse é um evento, intervenção, experimentação da DCC, Diretoria de Comunidade e Cultura, cujo diretor é o Eduardo Santiago Martins e a co-diretora Gisela Turkiewski. A comissão é composta pela Ana Maria Bria Silveira, pelo Caio Zampronha, Cristiane Mota Takata, Francisca Vergueiro, Helena Cunha de Ciero, Isabel Ugarte da Silveira, Maria José Tavares Barbosa, irmã, Mariana Ruda Botelho e eu, Renata Zambonelli Nogueira. A diretoria é parte da diretoria da Magda Cury, da Sociedade Brasileira de Psicanálise. Queria agradecer a toda essa estrutura que deu suporte aqui ao nosso pensamento, enfim, está sendo muito importante esse evento para discutir a questão natureza-cultura, a situação da crise climática, com pessoas muito importantes na realidade da conservação ambiental brasileira. Antes eu vou falar da exposição que compõe também o nosso evento, a exposição Realidades Alteradas, da artista Rosângela Dorazio. Rosângela está aqui na plateia. Ai, tem que virar de costas, desculpa. Achei que tinha uma câmera ao contrário, desculpa. A Rosângela atua como artista desde 1996. Ela é nascida em Araguari, Minas Gerais, vive e trabalha em São Paulo. Atualmente, nas suas obras, ela trata da impermanência, através de ações de fazer para desfazer, nas diferentes linguagens com que trabalha: fotografia para gravar, cortar, gravura em metal sem edição, aquarelas em grandes formatos e desenhos a nanquim, desmanchados por café ou por cuspe. Suas obras expressam o risco e o desafio inerentes à condição humana. Ao convidarmos a Sociedade Brasileira de Psicanálise de São Paulo para escutar as mulheres brigadistas que lidam com as chamas e a destruição nos diversos biomas brasileiros em seu dia a dia, incluímos as obras de Rosângela nesse diálogo como uma forma de escutar e perceber, com todos os sentidos, a intervenção humana na natureza e, ao mesmo tempo, a possibilidade esperançosa de criação a partir das realidades alteradas. A exposição está na sede da Sociedade Brasileira de Psicanálise de São Paulo, lá no 9º andar, de 28 de agosto a 9 de outubro. E a gente aproveita para convidar todo mundo também para uma visita guiada a uma outra exposição que ela está fazendo aqui pertinho, no espaço Fundação Stickel. A visita guiada vai ser nesse sábado, dia 30, às 11h30. O nome da exposição é Natureza Suspensa. Vou apresentar as palestrantes. Então, a Bárbara, ela tem 26 anos, ela mora na Vila de São Jorge, na Chapada dos Veadeiros. E é brigadista florestal da Brigada Voluntária de São Jorge e também trabalha com ecoturismo como condutora local de visitantes da região da Chapada. Muito prazer, obrigada, Renata. Um prazer estar aqui e um prazer estar aqui com as colegas também. Bianca Azor Zitzianel é bióloga, mestre em Ecologia e Conservação pela Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, doutoranda em Biodiversidade em Unidades de Conservação pela Escola Nacional de Botânica Tropical do Jardim Botânico do Rio de Janeiro. É analista ambiental do ICMBio, foi gerente do fogo do Parque Nacional da Serra da Canastra por 7 anos. Hoje, ela apoia as unidades de conservação com capacitações, coordenações de combate a incêndios, planejamento e realizações de ações de prevenção através do Centro Especializado em Manejo do Fogo, CEMIF, do ICMBio. ICMBio, que é, para quem não conhece, Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade. Oi, boa noite, gente. Obrigada, Renata. E a Letícia Pereira Alves é psicóloga, com mais de 10 anos de experiência clínica e cofundadora do Instituto Entre Parques. Ao lado do seu companheiro,
Denis Hyde, que está aqui com a gente também, percorreu todos os 75 parques nacionais do Brasil em uma jornada que uniu escuta, presença e conexão profunda com os territórios e com as pessoas que cuidam deles. Sua atuação integra a psicologia junguiana à ecologia, promovendo reflexões sobre o vínculo entre saúde mental e natureza. À frente do Entre Parques, ela tem se dedicado a fortalecer o engajamento com as unidades de conservação por meio da visitação consciente e da interpretação ambiental, com ênfase no potencial restaurador das experiências genuínas em áreas protegidas. Obrigada. Boa noite para todo mundo. Bom, a gente está aqui conjugando mundos, né? Acho que essa é um pouco a ideia do evento. Eu vou começar com uma parte teórica, muito endereçada a psicanalistas, mas eu espero ter conseguido uma linguagem acessível para todos, todas, todes, enfim, vamos ver. Então, eu vou começar por um vídeo. Obrigada, Diógenes. Bom, eu quis começar por esse vídeo porque ele é representativo das múltiplas cisões que são o tema desse encontro. A primeira das cisões é familiar a nós psicanalistas, a recusa, enquanto mecanismo de defesa, descrito por Freud. A recusa resulta em um não investimento específico de certas representações do mundo exterior, através da retirada de sua possível significação. Ela se dá às custas da clivagem do ego, produzindo uma situação de coexistência do psiquismo, de pelo menos duas disposições mentais incompatíveis e não articuladas entre si. O que temos feito com as informações, alarmes e imagens das grandes catástrofes naturais eclodindo por toda parte? O que temos feito com as sensações térmicas extremas que, em determinados períodos do ano, invadem os nossos corpos, levando-nos à beira do insuportável, a sensação de morte iminente? Porque uma parte de nós mesmos segue vivendo como se esse conjunto de elementos nada fosse? Como, em concomitância com a angústia climática, mantemos a todo vapor os nossos ritmos de produção, consumo, deslocamento e extração de recursos, como se tivéssemos a nosso dispor um mundo natural inesgotável? Vou contar a vocês algo que me aconteceu enquanto eu preparava essa introdução. Ao resgatar o vídeo, que quando eu vi em 2024 me chocou profundamente, eu me choquei outra vez. Mas logo eu tive o seguinte pensamento. A Bárbara me contou que há incêndios que perduram por anos. Essa cena me parecia mostrar o absurdo por si própria. Mas é importante checar as informações sobre ela. E se esse for um desses incêndios que não se apagam? Coitado do prefeito que está sendo escrachado. Ele pode ter razão em manter a festa de São João da cidade. Vejam com que sagacidade a recusa se refez. Por alguns minutos, tudo se passou para mim como se então se tornasse normal uma cidade em festa com vista para um incêndio florestal, em um mundo em superaquecimento. Afinal de contas, o fogo tornou-se uma constante e a vida precisa continuar. A vida precisa continuar? Que vida? Maria Luísa Gastal, nossa colega psicanalista de Brasília, ressalta o caráter insidioso da catástrofe em que estamos imersos, em concomitância aos eventos agudos que evidenciam seu acontecimento, estes sim produzindo intensa mobilização social como resposta. Temos visto emergirem clínicas de escuta psicanalítica instaladas em caráter de emergência, realizando trabalhos muito bonitos e fundamentais para o reestabelecimento de uma condição de sujeito falante,
dispositivos capazes de sustentar as primeiras elaborações do traumático de forma coletiva ou individual. Iniciativas importantíssimas, até porque sabemos que os desastres acontecerão com frequência cada vez mais alta. Mas, me pergunto, essa não seria só uma pequena parte da resposta que, enquanto psicanalistas, precisamos dar ao mundo em que nos coube viver? Que respostas daremos àquilo que cursa de forma insidiosa? A oferta do dispositivo clínico é a única forma de respondermos? A escuta clínica reabre e recria a teoria. Que modificações em nossa teoria e técnica nos caberá fazer? Que reedições faremos na psicanálise enquanto sistemas de pensamento sobre o humano? Voltando ao meu pensamento, a vida precisa continuar. Que vida? Letícia interrompeu a continuidade de uma vida, partiu em direção às unidades de conservação da vida e ganhou muitas possibilidades. Testemunhou vida e morte, destruição e conservação em seus arranjos mais efetivos e mais precários. Bárbara me contou, com os olhos cheios d'água, sobre o seu trabalho na conservação da Chapada dos Veadeiros. Eu quero que a vida continue, ela disse. Que a vida continue. Que vida? Então, a segunda cisão de que eu gostaria de tratar é a cisão natureza-cultura no pensamento ocidental, problema sobre o qual as ciências humanas estão debruçadas, revisando o seu histórico divórcio das ciências naturais e colocando em xeque o excepcionalismo humano. A minha proposta é tratar dessa cisão não de forma familiar aos psicanalistas, mas de forma estranha, trazendo para a interlocução conosco uma pensadora que pode nos provocar de forma produtiva, Dona Haraway. A leitura dos seus textos começa por nos retirar de posições defensivas que temos tomado coletivamente. Haraway refuta o negacionismo, os delírios de autonomia, a paralisia, a esperança ingênua, a melancolia e também o gozo da queixa contra o mundo em nome de um mundo ideal. Seu pensamento desfaz cisões e binarismos através do borramento de fronteiras epistêmicas e ontológicas. Ela problematiza os limites do sujeito humano, que não se delimita por sua pele e é, por excelência, um ser relacional. Mas não faz relações apenas com outros humanos, seres da linguagem, ou com a cultura. O sujeito humano é também um ser em devir com as outras espécies. Tomando como exemplo as múltiplas bactérias que compõem os nossos corpos, nossos arranjos entre espécies necessários para as condições da vida e também favoráveis a condições de prazer, Haraway cria a imagem das figuras de barbante, brincadeira infantil que, segundo ela, em um mundo em ruínas, é nossa responsabilidade ética jogar com as outras espécies em busca de nos tornarmos mutuamente capazes de alguma recuperação possível, de algum florescimento, ainda que finito, co-criando novas formas de viver e morrer juntos. Se queremos ter alguma chance na Terra, precisamos produzir novas histórias, histórias diversas, que não estejam alinhadas às múltiplas reprises da grande aventura individualista, fálica, humanizadora e modernizadora. Sistema de mitos que nos envolve em um compromisso sombrio, uma espécie de feitiço, que não dá lugar a histórias divergentes e nos trouxe ao antropoceno. Bianca nos contará sobre sua experiência na Serra da Canastra com os produtores tradicionais de queijo, com as vacas, o capim e o fogo. Uma formação de figura de barbante entre espécies, uma trama de continuidade da vida. É urgente reaprender a conjugar mundos, em conexões parciais e não em universais e particulares. Onde a tendência é a cisão, Haraway nos propõe ficar com o problema. Há muitos problemas, mas há também muitos parentes com os quais é preciso seguir. O parentesco de Haraway desnatura as formações tradicionais de família e o édipo da psicanálise, com os quais, inclusive, ela está em diálogo. Ela estica o parentesco para fora da família, propondo formações por afinidade,
e entre espécies, de forma que em seu mundo nos vinculamos afetivamente e politicamente com cachorros, pombos, florestas ou rios, tanto quanto com humanos, em busca de produzir novas histórias de continuidade. E, digamos, por uma outra ponta dos limites do humano, Haraway cria também a metáfora do ciborgue, uma ficção, mas à sua maneira, já que em seu pensamento as barreiras entre ficção científica e realidade social também estão borradas, em nome de liberar a imaginação política para que a partir dela se produzam novos mundos. Usando a blasfêmia e a ironia para tratar da tensão de manter juntas coisas incompatíveis quando todas elas são necessárias e verdadeiras, ela dilui também a fronteira entre organismo e máquina e nos designa como seres híbridos. Próteses e aparatos tecnológicos que operam como verdadeiras extensões de nossos corpos, obviamente transformando a nossa subjetividade, tornam-se parte inseparável do humano. Trata-se de torcer o caráter ameaçador da tecnologia, apropriar-se dela, incorporá-la à nossa capacidade de inventar e criar realidades. Mas, importante, enquanto produção mítica, os ciborgues não demarcam uma barreira entre o humano e as outras formas de vida. Pelo contrário, assinalam um perturbador e prazerosamente estreito acoplamento entre eles. Não há um mundo natural puro ou sagrado para onde voltar. Importa para nós, psicanalistas, que o ciborgue de Dona Haraway, essa quimera, por sua própria constituição, está menos investido em seu romance familiar, em seus mitos de origem, do que o sujeito da psicanálise. Ele é ávido por ligações outras, que criem condições de sobrevivência. Saberemos escutá-lo? Pensadores da extinção descreve que ela é uma morte lenta e prolongada, e se dá pela desagregação gradual de tramas de continuidade multiespécies. É imprescindível que pensemos de outros jeitos, uma questão de vida ou morte. A terceira cisão é a última. Nos levará mais diretamente ao tema do fogo. Durante as conversas preparatórias, especialmente entre mim e Bianca e entre mim e Bárbara, ia ficando evidente uma certa alegria mútua por fazermos contato com alguém de outro mundo. O mundo da outra, ao mesmo tempo, nos dizia respeito e parecia tão distante e tão distinto. O estranho e familiar, a linha de frente e o mundo protegido, protegido apenas pela ilusão. Letícia é um elo importantíssimo entre esses mundos, com suas conexões entre parques. É urgente reaprender a conjugar mundos. Pensemos então sobre o fogo. É natural? É terrível? É de morte? É de vida? Uma reação físico-química, um elemento que não tem existência a priori, mas, a depender da composição do mundo, temperatura, gases atmosféricos, matéria orgânica, umidade do ar e do solo, pode passar a existir rapidamente como um real avassalador, destruidor de tudo que existe. Se olhamos para o fogo, nos colocamos obrigatoriamente em relação, em devir com as outras formas de vida. Talvez seja por isso que Bianca me disse que o fogo é muito agregador. Historicamente, estamos em relação com o fogo de muitas formas distintas. E, embora tenhamos aprendido a manejá-lo muito bem, ele é de tal natureza que não se deixa apreender. Assim como a pulsão, o fogo não cabe dentro de um sistema binário do tipo ou isso ou aquilo de uma vez por todas. Há sempre algo que escapa, um risco, uma iminência de... Será que conseguiríamos, como ao calor de um fogo brando, deixar nossos egos de humanos excepcionais se derreterem um pouco, assim como as nossas fronteiras epistêmicas? Deixemos, quem sabe, que a nossa autoimagem se borre por um instante. Estejamos como Nastasha Martin após seu encontro com o urso, em Escute as Feras, desfigurada e remontada pelas próteses metálicas
a russa e a francesa. Escutemos as chamas. Escutemos as chamas. Então, vamos lá para a nossa conversa. Eu vou começar pela Bianca e pela Bárbara. Queria escutar o que que é o fogo para vocês, como é que vocês escolheram trabalhar com fogo. Primeiro, assim, eu quero ressaltar o quanto é diferente estar aqui, né? O que a Renata falando ali é muito verdade, assim, as conversas mostraram isso, de que a gente está muito acostumado a falar dentro da nossa própria bolha, né? Então, eu estou acostumada para falar de fogo numa plateia que tem muitos amarelinhos, assim, né? E aí é aquela coisa, você fala para quem já sabe o que você vai dizer, né? E aí estar aqui hoje é um grande desafio e um prazer enorme, né? Espero que a gente consiga quebrar essas bolhas, né? E poder caminhar daqui para frente. Bom, assim, eu disse para Renata que eu sempre fui apaixonada por fogo desde criança. E aquela coisa da fogueira, do fogo na televisão, né, da caloria, eu gosto do calor do fogo, mas nunca consegui entender muito bem isso. E aí, conforme comecei na faculdade de biologia e comecei a gostar do cerrado especificamente, aí eu consegui entender um pouco melhor do que eu gostava do fogo, né? Eu gostava do fogo enquanto um elemento que é vida, né? Porque fogo é vida e fogo é morte para o cerrado, fogo é vida e é morte para os produtores rurais, né? Então essa dualidade do fogo que eu acho que é a coisa que me conquistou desde sempre. E aí desculpem que eu vou fazer algumas intervenções técnicas que eu acho que são importantes, porque é isso, né? Estamos quebrando bolhas. E aí, quando eu falo que o fogo ele é vida e ele é morte, que eu gosto do fogo, eu estou falando do fogo enquanto um elemento que está presente na natureza e que ajudou a moldar a gente enquanto ser humano. Eu não estou falando do incêndio, né? Porque são coisas diferentes tecnicamente. Então, eu estou falando do fogo enquanto elemento e não do incêndio destruidor, que nunca eu vou dizer que eu gosto de incêndio, né? E aí então foi isso. Na faculdade eu comecei a entender que eu gostava desse fogo enquanto um elemento que presente no cerrado, que trazia vida pós-passagem dele. E a vida foi me levando por outros caminhos, mas isso sempre ficou aqui, né, dentro da minha cabeça, até que eu fui morar no Tocantins, né, perto do Parque Nacional do Araguaia, não sei quantos de vocês já ouviram falar, e que tem uma questão com fogo muito forte. Inclusive, hoje, neste momento, o único incêndio grande que a gente tem no país é lá no Araguaia que está acontecendo. E aí se abriu a porta de poder trabalhar com fogo, né, enquanto prevenção e combate a incêndios, né, dessa maneira. E aí me tornei brigadista, fui combater, fui apoiar, né, a combates de outras maneiras, e depois entrei no ICMBio, e aí uma porta maior ainda, né, na verdade um portal imenso se abriu quando eu fui trabalhar na Serra da Canastra. E aí o fogo, ele começou, além de ser esse elemento fascinante, para mim, ele veio nessa função agregadora que a Renata comentou, né? E aí acho que depois eu falo um pouco melhor sobre isso, né? Do quanto dessa agregação do fogo enquanto agregador na canastra. Mas daí eu vi o fogo como um elemento que a gente conseguiria sentar e conversar com pessoas que se odiavam a princípio, assim, né? Então o fogo, além de agregar na fogueira, né, agregar nos rituais religiosos, ele também pode agregar para entendimentos, assim, para melhoria de diálogos. E aí a vida continuei, né? A única tatuagem que eu tenho é um fogo, né? De tanto que é uma coisa que me fascina e que me representa e que eu faço disso a minha prática profissional nos últimos 9 anos, assim. Então, nos últimos 9 anos tenho trabalhado com conservação, mas basicamente com gestão do fogo. E o que que é a cachaça de fogo? A gente brinca que fogo vicia, né? Que quem ou você ama ou você odeia. E aí quando você ama, você fica assim na abstinência, quando você não tem contato com fogo. E aí pode ser um incêndio, pode ser um fogo de manejo, né? Enfim. E a gente, quando fica muito tempo sem sentir o cheiro da fumaça, a primeira vez que você chega perto, você faz assim, que delícia, sabe? É como uma cachaça, né? É viciante, assim, para quem gosta. E para quem odeia é terrível, né? É repulsivo, assim. Bom,
Eu fiz várias anotações aqui, das perguntas que a Renata separou. Eu vou começar pelo que é o fogo para mim, né? Eu coloquei a primeira frase, que o fogo é um dos elementos primordiais da natureza, né? Sem ele a gente não come, sem ele a gente não, enfim, não faz muita coisa. Então a gente evoluiu muito como ser humano a partir do fogo, né? Então, além dele ser um elemento primordial, ele é o que me dá combustível para seguir lutando, ele me alimenta, ele me aquece, ele me une com aqueles que eu amo, e ele também transmuta tudo, né? Também é o tema que eu mais tenho respeito, porque é algo imprevisível e muito delicado, né, de se lidar. Então, o fogo, para mim, é tudo. Como que eu escolhi trabalhar com fogo? Na realidade, eu não escolhi, ele me escolheu. Mas por questão de necessidade, né? Eu nasci no Cerrado, em Belo Horizonte, e cresci na região ali da Chapada dos Veadeiros, que é bem conhecida por recorrentes incêndios florestais, principalmente por ser uma área de cerrado. Então, o cerrado é bem famoso por pegar fogo, né? A gente acha que todo fogo no cerrado é, é bom, mas na realidade não é, né? A gente vai aprendendo com o tempo que nem todo fogo ele é maravilhoso para o cerrado. Todo mundo fala que o fogo se adaptou, o cerrado se adaptou pelo fogo, só que é isso, ele não é de tudo muito bom, né? E eu coloquei que eu não tive muita escolha, eu simplesmente me vi no meio, em uma relação de amor pelo que eu aprendo com as pessoas em relação ao fogo, e ódio por ele ser tão devastador quando ele é utilizado de forma incorreta. Então, por questão de necessidade, eu me vi numa posição na qual eu não poderia e nem conseguiria ficar estagnada sem conseguir atuar contra os incêndios florestais que ameaçam todos os anos o território em que eu moro e amo, e também grande parte do território brasileiro. Então, a realidade ela me trouxe para a ação. Eu lembro que meu primeiro contato com incêndio florestal foi quando eu tinha uns 8, 9 anos, que o fogo chegou bem próximo da casa do meu pai, então, lá na Chapada dos Veadeiros, ali na região de zona rural. O ICMBio foi lá para poder apagar, a gente não estava em casa no momento, né, mas foi meu primeiro contato. O segundo contato foi na minha adolescência para adulta, né? Eu estava com 17, 18 anos também, na Chapada dos Veadeiros, que teve o grande incêndio de 2017, que queimou a maior parte do Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros, e ter visto aquilo ali sem conseguir fazer nada foi aterrorizante, assim, porque é a minha casa, né? Eu estou olhando simplesmente tudo aquilo que é mais importante para mim pegar fogo. Então, o que eu posso fazer? Né? Só parada eu não vou conseguir ficar olhando tudo queimar. Então, a partir disso, eu comecei a me inteirar mais, entrei nos grupos das Brigadas Voluntárias, que é na qual eu estou hoje, que é a Brigada Voluntária de São Jorge. Ela já existe aí, já tem muitos anos. Vai fazer quase 10 anos que eu me envolvo com fogo, mas já tem muitos anos que ele faz parte da minha vida. E já trabalhei no ICMBio também, como terceirizada, já trabalhei como ATA, também nos combates a incêndio. Fui me especializando, fazendo cursos de sistema de comando de incidente para entender toda a dinâmica por trás de um combate. Então, além dessa visão do combate em si, ir lá, estar na linha de fogo, apagando fogo, eu gosto de compreender toda a situação por trás, né? O que pode ser feito para que um combatente ele consiga ter boas condições para estar combatendo aquele incêndio, porque querendo ou não a gente também coloca a nossa vida em risco, né? Então, como que eu posso fazer para que isso seja o menos impactante possível na vida de uma pessoa que está se colocando em risco para salvar todo o bioma e tudo aquilo que a gente precisa para sobreviver, né? Então, acho que é mais ou menos isso. O fogo me escolheu para trabalhar com ele, é a realidade que te chama para a ação, e ficar parada, estagnada, para mim, não era uma opção. Então, acabou que eu estou nesse meio aí até hoje. E pretendo continuar. Você foi convocada. Letícia, como é que você se desgarrou do teu consultório em São Paulo, dos teus estudos acadêmicos e saiu numa expedição investigativa? Esse nome é meu, não sei se você gosta dele. Pela conservação. E o que que é o Instituto Entre Parques? Você pode apresentar para a gente? Bom, obrigada. Queria começar agradecendo. Estou muito feliz de estar aqui, muito mesmo. Vocês, né, estão falando, um lugar diferente aqui. Enfim, fiquei super feliz. Você me chamou de colega. Sou colega aqui, sou colega aqui. Então, queria começar agradecendo.
A Mari, que me trouxe aqui no evento passado da sociedade, que me possibilitou conhecer a Renata, que me possibilitou estar aqui com vocês duas hoje, nesse contexto tão diferente, né? As outras vezes que a gente se encontrou era um contexto mais da conservação, né? Tinham mais amarelinhos nesse sentido. E hoje a gente está nesse contexto que, para mim, é mais familiar. Mas, ao mesmo tempo, eu sinto que eu já estou um pouco lá, um pouco cá, né? Tanto que a Bárbara me chamou de colega. Então, estou um pouco de um lado, um pouco do outro. E eu acho que é essa minha trajetória, né? Essa tentativa de, como a Renata falou na fala dela, reaprender a conjugar mundos, né? Eu gostaria muito de ajudar nisso, nessa ponte. Bom, eu construí toda a minha trajetória profissional dentro da clínica junguiana. Desde muito cedo, eu sempre soube que eu queria fazer psicologia e trabalhei no consultório por quase 15 anos. O consultório sempre foi o meu eixo, né, de vida, o lugar onde eu pensava, onde eu trabalhava, onde eu me relacionava com o mundo mesmo, né? Ou seja, estou falando isso porque a psicologia sempre me atravessou muito. Mas, em 2020, alguma coisa em mim pediu uma ruptura. Eu fechei o consultório, que foi um processo bastante difícil, mas bastante bonito também, para atender a um chamado que, até aquele momento, não estava muito claro, não estava totalmente claro, a gente ainda está digerindo isso, na realidade, mas, junto com o meu marido, Denis, que está aqui, a gente decidiu sair para uma expedição para visitar todos os atuais 75 parques nacionais brasileiros, de maneira ininterrupta, autofinanciada e sem fins lucrativos, né? Foram 3 anos e meio percorrendo o Brasil. Foram 90 mil quilômetros de carro, 10 mil quilômetros de barco, 3.500 quilômetros a pé. Mas, mais do que números, eu acho que o importante é que nós levamos o nosso corpo para todos esses territórios, né? A gente se abriu para essa experiência mesmo e foi de corpo inteiro para os parques. E foi isso que me transformou, porque estar nesses lugares não era só ver paisagens bonitas, né? Foi ser atravessada por mundos muito distintos. Eu vi a caatinga seca se transformar em verde logo depois da primeira chuva. Eu descobri o que é sustentar o olhar com um lobo-guará e perceber que, de alguma maneira, ele me reconheceu. Eu vi baleias se aproximarem como se elas estivessem dando bom dia, enquanto a gente estava em abrolhos. Caminhei por árvores de mais de 80 metros de altura, isso equivale a um prédio de 30 andares, os angelins vermelhos, enquanto a gente se sentia muito pequeno e muito conectado com todo esse mundo. Mas, junto de toda essa beleza, a gente viu muita destruição também, muitas atrocidades, testemunhei muitas atrocidades. Cruzei com muitos acampamentos de caçadores, respirei durante meses a fumaça das queimadas da Amazônia. Caminhei por parques transformados em ilhas, porque todo o seu redor já tinha sido completamente desmatado. Andei por territórios tomados pelo narcotráfico, onde o Estado simplesmente não existe. E eu senti na pele que não existe nenhuma unidade de conservação hoje que está a salvo. Todas elas são ameaçadas, seja pelo turismo desordenado até a caça ao garimpo, o fogo, o incêndio. E essa experiência foi tão forte que, na realidade, eu deprimi. Porque caiu sobre mim uma clareza muito grande de que a nossa sobrevivência dependia diretamente dessas áreas protegidas e a gente estava destruindo essas áreas protegidas. Eu aqui acreditava que a gente tinha muito mais espaço e muito mais proteção do que realmente a gente tem. Então, esse tipo de clareza, né, de que a água que chega na minha casa, em São Paulo, e que sai da torneira, não pertence a Sabesp, né? Eu tinha essa fantasia, mas, na verdade, eu tive a oportunidade de ir até a fonte, até as nascentes, e entender que todo esse ciclo das águas mesmo está completamente relacionado às unidades de conservação, porque as nascentes estão dentro das unidades de conservação. Então, sem esses lugares, não tem água, não tem clima equilibrado, não tem vida. E a percepção de que a minha existência era tão conectada com esses
ecossistemas com esses ambientes e que eles estavam sendo completamente destruídos foi algo muito, muito duro. E quem garante a manutenção desses lugares são pessoas muito concretas, como a Bárbara e a Bianca, que raramente aparecem para a gente que vive aqui nas grandes cidades. São os brigadistas, os analistas do ICMBio, as comunidades locais, os ribeirinhos, os indígenas. São as pessoas que colocam realmente a sua vida em risco todos os dias. E, no entanto, muitas vezes elas estão completamente invisibilizadas, sem o apoio, sem os recursos, sem reconhecimento. Esse dado é muito importante. A nível global, a gente sabe que, em média, morrem 2 guarda-parques por semana. 2 guarda-parques por semana. E esses dados são absolutamente fajutos, não fajutos, palavra... Oi? Subestimados, exatamente, obrigada. Porque a questão os próprios dados do Brasil não estão na sua íntegra, né? E o mais impressionante, quase metade dessas pessoas, desses guarda-parques que morrem assassinados em confrontos com caçadores, milícias e grupos criminosos. Então, uma vez que eu compreendi isso, né, como é que dava para voltar para São Paulo, simplesmente reabrir o consultório e tocar a vida, né? Não dava. Então, junto com o Denis, a gente decidiu realmente abrir um instituto, a gente abriu uma ONG, que é o Instituto Entre Parques. Ele surge como essa forma de dar corpo mesmo para essa vivência que a gente foi de corpo inteiro, com seus encantamentos e as suas ameaças, e transformar isso em alguma ação coletiva. O Instituto existe para aproximar as pessoas dos parques nacionais, para inspirar uma visitação consciente e fortalecer quem está na linha de frente. Hoje, a gente desenvolve projetos de educação ambiental, a gente tem uma exposição fotográfica, a gente tem uma iniciativa para aproximar as comunidades locais das unidades dos parques que geralmente não conhecem. E a gente deu uma bolsa para uma capacitação em astroturismo. Porque eu entendi que não tem como a gente ter um indivíduo saudável num planeta que está completamente doente. E que a psicologia, assim como a conservação, é um trabalho de construção de pontes. No consultório, a gente constrói pontes entre o consciente e o inconsciente, entre o passado e o presente, entre eu e o outro. Mas eu percebi que a gente precisa realmente ampliar essas pontes, né? A gente precisa construir pontes entre o mundo urbano e o mundo natural, entre aqueles que estão garantindo, aqueles que estão dependendo, entre nós e todos os outros seres com quem a gente compartilha a vida nesse planeta. Então, uma vez tendo testemunhado tudo isso, eu estou aqui hoje assumindo esse compromisso de ajudar a construir essas pontes. Acho que tem uma coisa, né, Letícia, da magnitude e do ineditismo, né, do que vocês fizeram, que, né, conta como foi que alguém do governo federal falou para vocês, esse parque aqui, como é que chega lá, faz... Sim, realmente, até onde a gente sabe, fomos os primeiros a visitar todos os 75 parques nacionais. Os parques, eles são muito diversos, são muito singulares. Tem parques que o primeiro é de 1937 e o último é de 2023. Então, eles têm realidades muito distintas. Mas a gente foi em um parque ali no Amazonas, que a gente foi pedir informação, né, para o ICMBio e falando, puxa, né, como é que a gente faz e tal para chegar? E é uma realidade muito dura, onde você tem pouquíssimos servidores e pouquíssimos recursos para chegar nos lugares. Então, eles falaram, gente, faz 5 anos que a gente não vai. Então, assim, o que a gente pode ajudar, está aqui a informação, voltem e tragam notícias. E foi uma coisa muito boa, assim, de fazer essa aproximação. Nascentes do Lago Jari. Muito bom. Bianca, vamos lá. Do fogo zero ao manejo integrado do fogo. Você pode contar um pouco da tua experiência na Serra da Canastra?
Eu vou fazer uma introdução antes para, né, explicar o que é manejo integrado do fogo para depois chegar na canastra, né? Então, a gente vem num processo, e aí a nível mundial, não só no Brasil, né, de mudar como a gente vê o fogo dentro das áreas naturais, principalmente, das áreas protegidas, de como a gente faz gestão disso, né? Então, a gente passou por uma fase que a gente chama de política do fogo zero. Então, o fogo ele era um elemento que não era permitido de maneira nenhuma dentro das áreas protegidas. E aí não era permitido que as pessoas utilizassem o fogo para suas práticas tradicionais, não era tolerado o fogo de raio, né, o fogo de ignição natural, que ele acontece, é uma realidade, e a gente não tolerava. E a gente se esforçava, investia dinheiro, gente, né, todos os tipos de recursos para combater todo e qualquer fogo, independente se fosse um incêndio, ou se fosse uma queima controlada da comunidade, ou se fosse um fogo de raio, né? E aí isso foi realmente um processo que aconteceu no mundo inteiro. E a gente perdeu, né? Em todos os lugares a gente estava perdendo a guerra. Então a gente literalmente queimava dinheiro e queimava energia e colocava as pessoas em risco e perdiam pessoas, né? Nesses combates e não tinha resultados para a conservação. E num processo longo de entendimento que vem da década de 90, né? Começo dos anos 2000, passou-se a ter um outro olhar para o fogo de maneira mais integrada, mais holística, de entender o fogo na verdade, como um elemento que ele pode ou não ser benéfico, ele pode ou não ser tolerado, ele pode ou não ser incentivado, mas e que precisava de um olhar um pouco mais focado em cada lugar que você estava. Não dava para generalizar o fogo como ruim em todos os ambientes e continuar naquele processo de exclusão total dele, que não estava dando resultados, né? E aí vem esse conceito de manejo integrado do fogo, que é a gente pensar o fogo como uma ferramenta para gestão, né? Então, uma ferramenta, quando a gente fala de manejo, no caso de prevenção e combate, mas pensar também o fogo no seu lado cultural, né, das necessidades socioeconômicas e culturais das pessoas que vivem naqueles territórios. Então, se as pessoas fazem uso do fogo, para que fazem uso do fogo, como fazem uso deste fogo. E aí, né, não só nas práticas religiosas, mas também pensando em economia, né, em o fogo como uma ferramenta que o pequeno produtor tem de fácil acesso, barata e eficiente, e que a lei permite, isso é muito importante deixar claro, né, existe a permissão de uso do fogo, várias poréns, assim, várias questões, mas existe sim a possibilidade. E também ver o fogo pelo lado do que a gente chama de ecologia do fogo, como um triângulo, então, do manejo, ecologia e cultura do fogo. E aí, quando eu falo de ecologia, é a presença ou não do fogo naquele ambiente. Então, é entender que o fogo no cerrado ele pode ser benéfico ou não. O fogo na Amazônia, a gente ainda está tentando entender como é que ele pode ser benéfico, né? Em geral, não, né? Na Mata Atlântica também não. Mas a questão é olhar para o lugar e não de maneira generalista do fogo não pode, tem que ser excluído e tudo mais, né? E aí a gente então traz esse conceito de manejo integrado do fogo para a gestão das áreas de conservação no mundo todo. No Brasil, 2010, 2012, a gente começa a falar disso. No ICMBio, especificamente, né, em 2014, a gente tem a primeira unidade de conservação a trabalhar o fogo dentro dessa nova perspectiva, dessa nova ótica. Não foi um parque, foi uma estação ecológica lá no Tocantins, no Jalapão, né, na região dos quilombos, ali do Jalapão. E a gente, então, começa a discutir institucionalmente, né, o manejo integrado do fogo como uma forma de se fazer gestão nessas áreas protegidas. E foi um caminho longo, né? Algumas unidades elas avançaram mais rápido do que outras, né? A gente ainda tem dentro do ICMBio, dentro do IBAMA, e dos outros órgãos ambientais, pessoas que são muito críticas ao conceito como um todo, e muito porque a gente acabou confundindo em algum momento manejo integrado do fogo com o uso do fogo, né? Então, MIF quase virou um sinônimo de queima prescrita. Queima prescrita é uma queima que a gente faz, a gestão das áreas faz, para diminuir combustível, para diminuir o tamanho dos incêndios. É uma prática, né, uma técnica de uso do fogo para a conservação. Em algum momento isso se confundiu, então as pessoas todas começaram a achar que manejo integrado do fogo era igual a fazer fogo. E não é isso, né? Manejo integrado do fogo é como a gente pensa o fogo no território, de maneira integrada, de uma ótica que seja para além da exclusão dele. Então, as unidades de conservação avançaram de maneira diferente ao longo desses anos, né, para isso.
E foram implementando o manejo integrado do fogo conforme a sua capacidade operacional e conforme também a realidade. Então, tem unidades de conservação que fazem uso de queimas prescritas para diminuir combustível. Chapada dos Veadeiros faz isso, Canastra faz isso, e mais um monte de outras unidades. Tem unidade que não chegou nessa etapa ainda, mas pensa o fogo através do MIF, que é o manejo integrado do fogo. Esse olhar maior, não só da exclusão, né? E aí, acho que, né, já trazendo para a Canastra, que dá para comentar bastante coisa, eu cheguei na Canastra em 2016, né, e aí eu cheguei de licença maternidade, na verdade, tinha recém-parida, com uma bebezinha, e, né, já trabalhava com fogo, já era brigadista há algum tempo, na unidade de conservação que eu trabalhava antes, no Parque Nacional do Juruena, que foi um desses que eu tenho certeza que eles tiveram dificuldade para ir. Eu trabalhava no Juruena, Amazônia, intocada, né, tirando o sulzinho ali, o resto da Amazônia intocada, não tinha incêndio, mas aí quando eu cheguei na Canastra, eu já gostava, e aí eu cheguei de licença maternidade, e assim, 2 semanas depois, assim, você abre a porta de casa, a serra toda está pegando fogo, assim, e o fogo chegando, o incêndio chegando na cidade, né? Aí eu falei, olha, aí você não queria, Bianca, trabalhar com fogo, né? Tá aí, né? Tá na tua porta, literalmente, o fogo, né? E aí assumi a gestão lá, que a gente chama de gerente do fogo, nas unidades de conservação, né? Então, o responsável pelo fogo é o gerente do fogo. Assumi essa gerência do fogo com muita vontade e pouca experiência. E hoje eu tenho certeza que essa pouca experiência foi muito importante, ela foi decisiva, na verdade, para que a história se desenvolvesse do jeito que ela se desenvolveu, porque eu não tinha medo ou traumas, né, como os outros gestores mais antigos tinham, de ter vivido muita coisa lá, muitos incêndios muito complexos. Só para vocês terem uma ideia, a Serra da Canastra queima 13 mil hectares em 12 horas, né, com combate, com pessoas combatendo. Então, assim, é uma realidade de capim nativo, campo limpo do cerrado, com muita continuidade, então o fogo se desenvolve muito rápido. Então, as pessoas que trabalharam lá antes que eu, elas trabalharam num contexto, né, num contexto muito complexo de gestão do fogo, com incêndios muito grandes, e então tinham traumas, medos, né, uma vivência que eu não tinha. Eu cheguei lá jovem, imatura, e isso foi bom, porque eu não tinha um olhar viciado, nem o medo, que me deixou avançar um pouco mais do que as outras pessoas, né? E o fogo, a Canastra, como a maioria das nossas unidades de conservação, elas foram criadas num processo conflituoso, né, de criação da unidade de conservação, com pouca participação social, com desenho da unidade, né, então de limite de unidade feito no escritório lá, né, em Brasília, e aí quando você vai na realidade você vê que existem pessoas morando dentro daquele desenho que você fez, que você nem sabia que tinha. Então, a Canastra tem centenas de famílias morando dentro até hoje. Então, esse processo conflituoso de criação e de gestão na década de 70, que perdura até hoje, em alguma medida, fez com que o fogo fosse um elemento de conflito, né? Então, a gente tem lá os canastreiros, que é a população tradicional reconhecida, né, que produz o famoso queijo canastra, que muitos de vocês já devem ter comido e compram aqui em São Paulo a preços absurdos, né? E o queijo canastra ele depende de fogo, né? Para ter rebrota, para ter pasto verde e nutritivo para o gado comer, os canastreiros queimam os seus pastos numa época, né, adequada, para ter rebrota e para ter alimento para o gado durante a seca. E aí, gado come, a vaca produz leite, queijo canastra, né? O reconhecimento deles como população tradicional envolve o uso do fogo. Então, você dizer que é canastreiro significa que é uma pessoa que faz manejo de campo limpo com fogo para produzir o queijo canastra. Isso é muito importante, porque a gente ignorou isso por décadas na gestão, lá no ICMBio como um todo, IBAMA e na canastra, né, localmente também. E aí, então, nesse processo conflituoso, o fogo era proibido. Aí proibiram as pessoas de usar o elemento que era essencial para a continuidade do modo de vida delas. E aí, bom, eu não posso usar o fogo para manejar o meu pasto, mas eu posso usar o fogo para punir, para fazer retaliação contra a gestão. Então, o fogo se tornou uma arma contra o parque. E aí, grandes incêndios complexos que vieram a cada 2 anos, destruindo o parque quase inteiro. Era ano sim, ano não, o parque inteiro queimava, pegava fogo inteiro. Isso, né?
uma perda de biodiversidade enorme, simplificação de paisagem, diminuição dos poucos capões de mata que tem lá. Então, tem um processo ecológico de décadas ali, motivado por esse fogo de incêndio que tem lá, né? E, bom, de 2014 para cá, com essa história do manejo integrado do fogo enquanto estratégia de gestão, a minha chegada na Canastra, uma mudança total de equipe lá, uma equipe com uma cabeça um pouco mais, um olhar mais aberto, né, para nessas novas conversas, a gente começou a tentar melhorar as relações, né, ou melhor, entender as necessidades das pessoas que moravam lá, e a necessidade do fogo, e a legislação, o que a lei dizia, né, sobre o uso do fogo. Poxa, se eles são comunidade tradicional, que usa o fogo, a lei fala que eles podem usar o fogo, por que a gestão está dizendo que não pode? Né? Por que isso, ao invés do fogo ser o tal do elemento agregador, ele estava sendo um elemento de conflito? Né? E fomos conversar com as pessoas, conhecer os lugares, né? E achamos o caminho de um instrumento de autorização para uso do fogo, para ser utilizado dentro do parque. Começamos a incentivar as pessoas a fazerem fogo autorizado, né? Então, fazer fogo de maneira legal. E aí, quando a pessoa faz fogo de maneira legal, legalizada, ela vai fazer as medidas de prevenção na área, ela vai fazer o acero, ela vai fazer o fogo no momento mais fresco do dia, ela vai ficar lá esperando o fogo queimar toda a área que ela tinha planejado, porque ela pode fazer aquilo. Ela está segura de que ela não está cometendo nenhum crime. E quando ela não está dentro da lei, ela vai fazer fogo do mesmo jeito, ou melhor, ela vai queimar, mas não vai ser igual, porque ela vai, no momento mais quente do dia, meio-dia, ela vai dar uma isqueirada e vai embora. Porque ela não pode correr o risco de ficar na sua área esperando a fiscalização chegar. Né? Mas o fogo vai acontecer do mesmo jeito, porque quando a gente olha os números da Canastra da década de 70 até agora, sempre teve fogo. Né? Na área das pessoas e na área prioritária para a conservação. Ali. E aí, quando a gente vem nesse movimento de incentivar o uso controlado e autorizado do fogo, né, a gente começou a ver uma mudança assim, na gestão como um todo, porque o que era antes um elemento de conflito, ele se tornou um elemento de conversa, que trouxe pessoas que antes não conversavam, que eram, né, quase que inimigos mesmo, para uma mesa para conversar sobre aquilo, sobre como a gente pode melhorar, como a gente pode expandir para outras pessoas, como é que a gente pode fazer com que todo mundo que mora aqui nessa região tenha acesso a essa autorização de queima. Assim, né? E quem era inimigo virou parceiro. Né? E aí, a partir dessas conversas sobre o fogo, vieram outros assuntos que são de interesse da gestão, desmatamento, abertura de áreas, estradas e coisas desse tipo. Assim, né? Então, o fogo ele permitiu com que a gestão e a população conversassem. E uma outra coisa muito legal é que os canastreiros sempre olharam para os gestores do parque e falaram assim: vocês nunca vão diminuir os incêndios na área prioritária se vocês não queimarem esse capim que está seco. Né? Não adianta ficar só evitando, porque na hora que o fogo vier, e ele vai vir, ele vai destruir tudo, porque você vai ter um acúmulo de combustível muito grande, e aí isso vai fazer com que o fogo ele seja mais intenso, literalmente mais quente, mais rápido, mais destruidor e quase incontrolável. Então, o pessoal aí do parque tem que queimar essas áreas. Só que aí tem que queimar na época da chuva, com uma umidade mais alta, porque o fogo vai ser diferente. Não vai ser um fogo de incêndio, não vai ser um fogo que vai ter tanto prejuízo, né, que são as tais das queimas prescritas. E eles sempre falaram isso. Né? E aí, os gestores nunca fizeram, por motivos diversos, inclusive a lei era diferente, né? Era outro cenário. E quando a gente começou a fazer, eu lembro muito bem deles falando assim: até que enfim vocês aprenderam, né? Até que enfim. A gente está falando isso para vocês há muito tempo. E essas queimas prescritas elas realmente revolucionaram a parte prioritária do parque, a gestão e a conservação. A gente hoje tem... a gente vê as matas crescendo, porque não tem incêndio atingindo a borda direto. A gente vê os bichos mais espalhados, né, porque eles têm capim fresco, úmido, crocante pelo parque todo. Né, eles se sentem mais seguros. Né, a gente tem incêndios muito menores. A gente diminuiu em 50% a área incendiada da Canastra nos últimos anos. Né, e tudo porque a gente
resolveu ter um olhar um pouco mais sensível para aquilo, né? De ver que as pessoas que estavam naquela região, além de fazer jus assim, legalmente ao uso do fogo, elas têm técnica, né? São centenárias, são técnicas centenárias de uso do fogo. Não é a Bianca aqui que nasceu na cidade e foi para lá e querendo fazer fogo, né? São pessoas que cresceram com os pais e os avós ensinando o uso do fogo. E esse olhar sensível ele permitiu essa abertura de diálogo para outros temas, e isso reflete em conservação como um todo. Permitiu que a gente garantisse os direitos legais, permitiu que a gente melhorasse, ou melhor, diminuísse a quantidade de incêndios e melhorasse o status de conservação da unidade como um todo, né? E o trabalho na Canastro hoje ele acabou sendo uma referência para a gestão do fogo no Brasil todo. Eu falo dele em vários ambientes, com várias pessoas. E muita gente acha que o que revolucionou foi atrás das queimas prescritas, que diminuíram o tamanho dos incêndios. Eu falo que não. Assim, o que mudou lá foi as autorizações de queima controlada. Foi a gente ter conversado com as pessoas e entender a necessidade e como a gente, dentro da lei, conseguiria atender essa necessidade. E aí tem áreas em que antes todos os anos eram queimadas inteirinhas por incêndio. Hoje a gente tem zero incêndio ali. A gente tem fogo, mas a gente tem um fogo que é um fogo controlado dentro da área que a pessoa escolhe, da propriedade dela, numa época certa, né? E que tem um propósito, um objetivo justo, que a gente tem que entender, que as pessoas têm que produzir, têm que comer, né? E que simplesmente dizer que só substitui o uso do fogo, existem técnicas na agricultura que se substitui o uso do fogo. Existe, mas elas não são acessíveis para as pessoas. Elas não são acessíveis para o pequeno produtor de 70 anos do interior de Minas Gerais, né? Elas não são acessíveis para áreas montanhosas, né? Assim, é quase ingênuo a gente achar que todo mundo consegue substituir o uso do fogo, né? Não consegue. É um processo muito lento e muito complexo. Então, permitir que esse fogo seja realizado de maneira legal, adequada e seguindo as tradições e o direito desses povos e comunidades tradicionais, assim, é o caminho. Assim. O caminho é ordenamento do uso do fogo. Não é proibição, a gente já viu que não funciona, né? Não é demonizar o fogo igual a gente vem fazendo há décadas e décadas e décadas, né? O caminho é o ordenamento do uso do fogo, incluindo as pessoas que moram no território, que são as pessoas que conhecem, que sabem e que nos ensinam o tempo todo. E é isso também, né? Já finalizando, é importante a gestão ser mais humilde, né? Sair desse pedestal de eu sou o Estado, né? Eu faço a regra, eu aplico a regra e você está no território que eu mando. E aí os gestores eles têm que sair desse pedestal e aí, né, descer bastante e estar no mesmo nível que todo mundo do território para aprender com as pessoas que estão lá a vida inteira. São gerações de pessoas fazendo fogo nos territórios. Muito bom. Gente, eu vou avançar um pouquinho para a gente ter tempo de conversar. Não, foi importantíssimo. Bárbara, vou te fazer duas perguntas em uma aqui. Primeiro, você me contou que o fogo deixa cicatrizes. Queria que você falasse sobre isso e queria também que você falasse um pouquinho sobre como é que no teu trabalho como guia, né, acho que tem relação, você que passa muitas vezes pelos mesmos lugares, as mesmas paisagens e vai vendo as transformações, como é que você tem percebido a mudança climática? Como é que isso te impacta? Maravilha. Então, a gente tem essa palavra técnica, né, dentro do fogo, que é a cicatriz que ele deixa na vegetação. Então, quando ele termina de passar, a gente consegue controlar e extinguir aquele incêndio ali, a gente faz aquele cálculo de quantos hectares aquele fogo deixou de cicatriz. Mas eu falo muito que, para além da cicatriz na vegetação, o incêndio ele também deixa cicatriz na gente, né? Nas pessoas que estão ali combatendo, nas pessoas que estão em suas casas, vendo, né, todo o desastre acontecendo. Então, eu fiz um textinho bem bacana, assim, falando sobre essas cicatrizes, né? Quando eu digo que o fogo não deixa cicatriz somente na vegetação, mas em nós também, digo em todos os sentidos.
No literal, saímos dos combates com algumas queimaduras, com o pulmão pesado pela fumaça, a cabeça doendo pela desidratação, as costas doloridas pelo peso carregado, os pés calejados pelo coturno apertado, as roupas molhadas de suor causando frio após apagar o fogo, a audição prejudicada pelos sons de tubo sopro constantes, as rugas e manchas no rosto ficam cada vez mais evidentes, e as cenas da chama se repetindo ao fechar os olhos, e a mente fragilizada após ver a natureza devastada. Tudo isso são cicatrizes que o fogo deixa em mim. Além das feridas externas, tem as que não são visíveis, mas sentidas no coração e na mente, e que muitas vezes não se curam, como ver colegas em condições precárias de trabalho, sem uma profissão reconhecida, recebendo apenas um salário mínimo, mesmo colocando sua vida em risco, sem apoio institucional quando estão em contrato ativo ou inativo, sem instrução do que fazer em relação a essas feridas emocionais e sofrendo com essas cicatrizes calados, com medo de serem expostos e colocados como fracos ou fracas. Né? Porque, muitas vezes, quando a gente tenta se afastar de algo que faz mal, né, ou algo que ativa gatilhos na gente, principalmente nesse âmbito do fogo, que é extremamente machista, a maior parte das pessoas que trabalham com isso são homens, né? E a maioria dos homens não tem muito costume de falar sobre os sentimentos, sobre o que estão sentindo. Eles querem ser os heróis, querem ser os fodões que estão ali apagando fogo. E muitos de nós temos as mesmas cicatrizes, sofremos com as mesmas coisas, e muitas vezes calados, né? A gente não tem muito costume de conversar sobre saúde mental. Por isso que eu acho de extrema importância tudo isso aqui que está acontecendo. Enfim, vou continuar aqui. Sem contar com a falta da fala que a mulher tem dentro dessa temática, porque os meninos faziam melhor, ou porque é brincadeira dos meninos e a menina não pode brincar com fogo, né? Juntamente com a frustração de não ser reconhecida, mesmo com anos de dedicação, prática, estudo sobre fogo. Então, às vezes, mesmo sabendo de muitas coisas, tendo vivenciado várias coisas, se eu chegar numa roda que tem só homem, só eu de mulher, a voz daquele homem ali vai ser reconhecida. Já inúmeras vezes já aconteceu em campo, seja dentro de um posto de comando, numa operação. Então, isso também é uma cicatriz que é deixada na gente, principalmente como mulher. E isso é bem doloroso. É muito ruim, assim. Falando da minha experiência, né, eu recentemente saí do meu contrato de ATA, estava só eu de mulher lá dentro do parque. Não foi uma experiência muito boa, foi bem sofrida, porque é isso, as condições são super precárias, os alojamentos, né, praticamente sendo destruídos, isso porque a gente está do lado de Brasília. Cheguei a ter a oportunidade também de ir para o Maranhão, que é uma outra realidade completamente diferente, e voltei muito impactada, porque as pessoas ficam pensando muito na unidade de conservação, em proteger aquilo ali a todo custo, vamos cercar, colocar a cerca em todos os lugares, não vamos deixar pegar fogo, não vamos deixar acontecer nada. Tá, mas e as pessoas que estão se arriscando ali, colocando sua vida em risco para poder salvar tudo aquilo ali, para proteger aquilo ali? Né? O que vocês estão fazendo em relação a essas pessoas? Né? Vocês estão tendo esse cuidado de conversar com essas pessoas que estão recebendo um salário mínimo? Às vezes nem recebe, né? Porque, de vez em quando, acaba acontecendo alguns atrasos. Então, tem muito essa falta de olhar para esse lugar do cuidado mesmo com a pessoa que está ali, cuidando de algo muito maior, que não é só para ela. É para os filhos, é para os amigos, é para as pessoas que a gente, às vezes, nem conhece. Né? Então, quando eu falo de cicatrizes, envolve tudo isso. Né? É para nós, né? Estamos aqui na cidade. Com certeza. Então, todos temos alguma cicatriz que o fogo deixou dentro da gente, né? Seja um acidente ao cozinhar, minha avó recentemente queimou a mão fazendo café, então ela tem a cicatriz dela. Minha grande amiga Carol tem a cicatriz dela também, o companheiro dela também tem uma história incrível, que é do Instituto Cafuringa. Depois, super recomendo vocês escutarem um pouco da história dela, do Paulinho também. Seja acender uma fogueira pela primeira vez, né? Seja, a gente sempre vai ter alguma memória ancestral do fogo, corre dentro da gente, né? Ele faz parte da nossa vida desde que a gente se entende por gente. Então, quando eu falo sobre essa cicatriz, é algo muito amplo. Como que essas mudanças climáticas vêm impactando no meu dia a dia, né, no meu trabalho como guia? Eu sou condutora de visitantes, estou finalizando o meu curso de biologia, sempre fui uma apaixonada pela natureza, tenho o meu tio Rodrigo como uma grande referência assim, para mim.
Quando eu fiz 1 ano de idade, ele passou para o primeiro concurso do IBAMA, foi lá para São Gabriel da Cachoeira, a gente se comunicava por carta, ele mandava cartas e cartas, e eu sempre fiquei fascinada por isso, sabe, pelo olhar dele com a natureza, então, sempre me vi muito nesse papel de querer ser uma salvadora, né, de tudo. Desculpa, gente, fico emocionada. Deixa eu só dar uma respirada. Minha psicóloga Karen, inclusive, está aqui assistindo a gente. Oi, Karen. Amanhã temos consulta. Então, ser brigadista florestal casa muito com a minha profissão de condutora de visitantes. Obrigada, Rei. Na Chapada dos Veadeiros, porque é o momento em que eu consigo fazer a melhor educação ambiental possível para quem está conhecendo o bioma cerrado ali na Chapada. Na prática, na trilha, em terrenos acidentados, em seca extrema, às vezes sem água, expostos ao sol todo o tempo, quando não há vegetação, protegidos pela sombra das árvores em áreas de mata do cerrado, que são super raras, né? Tipo, 2, 3% da área total do cerrado são áreas de mata, e é justamente de onde vem a água, né? O cerrado ele abastece, se eu não me engano, 8 das 12 bacias hidrográficas do Brasil. Então, se você para para pensar que esse chiquinho de mata que tem no cerrado já é suficiente para poder abastecer tanta coisa, imagina como era anos atrás, né? Então, como a pessoa está ali na prática, né? Ela está protegida por uma sombra, ela pode beber uma água brotando da nascente. Então, quando o visitante ele vive aquilo, sente aquilo na pele, ele não tem como não se sensibilizar com quem faz tudo isso, com 23 quilos nas costas, com a bomba costal, com roupas quentes e pesadas, apagando fogo no sol do meio-dia. É impossível a pessoa não se sensibilizar, né? Por mais que ela está ali como uma visitante, ela está sentindo a seca extrema, o calor, a boca seca, um ambiente completamente diferente. E a partir desse momento que a pessoa está vivenciando aquilo ali, eu acredito que ela consegue se colocar no lugar do outro. Então, é onde eu vejo que o papel da educação ambiental, que faz parte do MIF, igual a gente estava comentando que o MIF não é só o fogo, ele envolve tudo, envolve educação ambiental, isso aqui que a gente está fazendo, essa conversa, envolve as ações de restauração, que é recuperar aquele ambiente ali da forma como que ele era, com plantios, né? Então, a partir do momento que a pessoa consegue entender isso, ela se sensibiliza muito mais. E quando você se sensibiliza, você gosta, você quer proteger, né? Então, a partir disso, eu consigo fazer uma espécie de tradução para aqueles que não têm o mínimo de conhecimento sobre os combates a incêndios, muito menos sobre os biomas brasileiros e como eles se comportam com o fogo, seja ele incêndio ou fogo preventivo. Eles saem com sede de proteger e cuidar daquilo que amam, enxergam como importante manter preservado os belos locais que visitam e se encantam, pois veem que a natureza é quem nos permite ter o essencial para viver: nosso ar, nossa água e nosso alimento. Então, né, eles veem o tanto que é importante manter aquilo ali vivo, até para a sua própria existência também. Então, as mudanças elas impactam muito na minha prática de guia e brigadista. Eu acabo vendo elas acontecerem no meu dia a dia. Por exemplo, eu sinto muito mais sede agora nessas últimas secas que estão tendo agora do que há anos atrás. A seca está sendo muito mais severa. Antigamente, a gente tinha errado, pelo menos, 6 meses de chuva, 6 meses de seca. O que a gente está tendo agora é uma redução no período chuvoso, que está sendo muito mais intenso, e um aumento enorme na estação de seca. Então, isso aí inclui falta de abastecimento hídrico, né? Então, a gente passa a ter várias nascentes secando, nascentes que não costumavam a secar. A água que corre do rio que corre ali na casa do meu pai, ele já não chega no mesmo nível que chegava anos atrás, né? Então, assim, no período seco ele se estende, a gente tem muito menos água e ele tende a secar muito mais. E aí isso impacta todo mundo, não impacta só uma pessoa, impacta toda uma humanidade, todos os animais, todas as plantas, tudo sofre com isso, né? Então, acredito que é nesse sentido assim que eu consigo enxergar bastante. E com essa mudança desenfreada, cada dia que passa, a pressão aumenta, o desespero ainda mais, até porque eu, com 1,63 de altura, não vou conseguir salvar o mundo, né? Mas eu tento fazer minha parte enquanto eu estou aqui viva, conseguindo educar as pessoas e fazer esse papel de educadora ambiental, guiando e sendo brigadista florestal também, que eu acho que faz total diferença. Muito bom. Letícia, será que você consegue
compactar. A gente tinha conversa para 4 horas, né? Eu calculei muito mal, nossa. É, bom, eu queria que você me contasse um pouco o que você viu na tua expedição, né, em termos de redes constituídas ou não constituídas, que cenário você viu, e se você puder também já passar para o lugar onde você esteve agora, uma reunião no Colorado importante, mundial, com gestores ambientais, o que que foi falado ali, que notícias você traz? Vou fazer meu melhor aqui para condensar. Bom, eu fiquei completamente chocada com a realidade do que eu vi, do que nós vimos, né? Tanto em termos da falta de apoio estrutural, quanto pelos impactos psíquicos mesmo do trabalho, como a Bárbara exemplificou perfeitamente. É chocante, em muitos casos, a falta mesmo. E aí, acho que uma coisa que eu me dei conta, né, ao me relacionar com agentes da conservação, foi a escolha, né, dessas pessoas. Então, assim, imagina você presta anos, por exemplo, para um analista do ICMBio, né? Você estuda anos para prestar um concurso super difícil. Quando você é chamado, você é muitas vezes enviado para um lugar super distante, para uma área muito remota, longe da sua cidade. Ali, ao invés de você ser super bem recebido, você se transforma no inimigo número 1, no primeiro momento, porque as pessoas vão entender que você está atrapalhando os interesses locais. Então, isso faz com que você não tenha amigos. Se você não tem amigos, o seu trabalho se transforma na sua vida. Então, as barreiras entre vida pessoal e vida profissional terminam, né? Elas dissolvem completamente. Não vai ter mais final de semana com a família, não vai ter mais rede de apoio, não vai ter mais amigos. Soma-se a isso as condições extremamente precárias, que a Bárbara estava falando, né? Os veículos completamente sucateados, os barcos sem manutenção, uma falta de equipamento, e o resultado realmente é um risco extremo de hostilidade e de invisibilidade. Para muitos, a sociedade não vai nem reconhecer o seu trabalho, né? Tem quem imagine, eu acho, que a Bárbara e a Bianca devem passar o dia inteiro andando em cachoeira, né? Entrando em cachoeiras, quer dizer, seria maravilhoso. Bom, eu perdi a conta de quantos analistas do ICMBio a gente conheceu e que tiveram que ser realocados por terem sido ameaçados de morte. Eu perdi a conta de quantos relatos de brigadista eu escutei que ficaram mais de 40 dias combatendo direto o fogo, sem voltar para suas casas. E eu conheci pessoas que perderam completamente os seus vínculos afetivos porque as famílias não conseguiam permanecer nas regiões tão isoladas, né? Então, o mais impressionante foi perceber não só essa realidade, mas que dentro desse ambiente essa realidade é de alguma forma naturalizada, porque para quem está dentro é meio óbvio. Se você só convive com pessoas que estão passando por essa mesma situação, não parece uma exceção, parece assim mesmo, né? Essa sobrecarga, essa solidão, esses riscos, porque está todo mundo vivendo o mesmo. Bom, e aí, como psicóloga, eu não pude deixar de comparar, né, com outros grupos, com outros profissionais, grupos de profissionais expostos a essa situação limite e que a gente já sabe do impacto psíquico enorme, tipo policiais, veteranos de guerra, ou mesmo os profissionais que estavam na linha de frente do Covid, né? Mas eu não tinha ideia da violência a qual os profissionais que trabalham com conservação estão expostos diariamente. E o mais grave, sem que isso seja nomeado, sem que isso fosse nomeado, né? E esse risco não é uma abstração. O Brasil hoje é o segundo país do mundo que mais mata ambientalistas. A gente só perde para a Colômbia, o segundo país do mundo, né? Você junta com os dados que você fala, nossa, né? Os guarda-parques são assassinados 2 por semana, enfim, é uma situação de violência extrema que ninguém está olhando para isso, ninguém está olhando com a seriedade que precisa ser olhado para isso. Em muitos parques, especialmente na região norte, a gente teve a oportunidade de ficar nessas bases, nesses alojamentos coletivos, nos redários, vivendo essa mesma precariedade, e a gente pôde experimentar, então, um pouquinho dessa realidade, né?
E foi nesse momento, desse convívio, que pouco a pouco as pessoas foram se abrindo, foram falando, trazendo um pouco esses relatos de solidão, esses relatos de exaustão, esses relatos de isolamento, relatos que eu fui relacionando muito com o TEPT, com um transtorno de estresse pós-traumático mesmo, né? E muitas vezes eu me pegava dizendo para as pessoas em voz alta: nossa, mas isso é muito violento. E eu percebia uma surpresa e, ao mesmo tempo, uma conexão da outra pessoa, de falar: nossa, eu acho que é a primeira vez que alguém me fala esta palavra, que alguém nomeia isso dessa forma. Então, essa experiência me marcou profundamente, porque eu entendi que, assim como a gente oferece escuta, né, em contextos urbanos para as populações expostas à violência, a gente também precisa oferecer esse cuidado para as pessoas que estão cuidando da conservação, que estão trabalhando na área da conservação. E, realmente, eu tive recentemente no Colorado, eu ganhei uma bolsa do Instituto Semeia, que é uma ONG que trabalha para que os parques se transformem em orgulho dos brasileiros. E foi uma experiência extremamente intensa. Eu estive lá com gestores e profissionais de conservação de 8 países diferentes, da América Latina e da América Central, e os colegas também americanos. Estavam ali guarda-parques, brigadistas, representantes de ONGs, gestores de parques nacionais, e, até onde sei, eu acho que eu fui a primeira psicóloga a participar desse curso, que dura há mais de 30 anos, né? Um curso bastante reconhecido, bem importante. No início, me senti completamente um peixe fora d'água, porque todos os meus colegas tinham muita prática, né, como gestores de unidades de conservação. Eu cheguei sem essa bagagem técnica, né, mas cheguei ali com a minha escuta analítica e com o meu corpo marcado pelos 3 anos e meio de expedição. E eu percebi que não é uma realidade só do Brasil, né? Quer dizer, independente de onde você esteja, seja no Panamá, na Colômbia, no Peru, você trabalha com conservação e a realidade vai ser a mesma, né? A ideia da sobrecarga, da hostilidade, da sensação de invisibilidade. É claro que nos Estados Unidos você tem uma cultura de visitação aos parques, onde as pessoas se sentem muito próximas, então isso cria, né, um círculo virtuoso, quer dizer, quanto mais gente participa, mais respaldo político você vai ter, mais investimentos você vai ter e mais conservação você vai ter, né? Isso aqui no Brasil a gente está batalhando para construir, para replicar de alguma maneira. Mas eu queria contar de uma experiência bem concreta, que foi muito parecida, eu acho, com a pergunta que você fez para a Bárbara e para a Bianca no começo, sobre o que significa o fogo, né? A gente visitou uma série de unidades de conservação dos Estados Unidos, e a gente ficava acampado, e durante um acampamento a gente estava sentado numa fogueira, e foi perguntado para cada um de nós o que significava o fogo na vida de cada um, né? E foi muito simbólico, porque foi muito parecido com o que vocês trouxeram. Muitos colegas brigadistas e guarda-parques falaram primeiro do fogo desde a sua dimensão prática mesmo, né, desde a sua dimensão concreta, desse convívio cotidiano. Então, quer dizer, os incêndios, o manejo, a destruição, enfim. Mas eles também falaram desse lado agregador, também falaram desse lado ancestral, também falaram do fogo como esse elemento que compõe a nossa vida humana, né? E que o fogo pode ameaçar, mas que ele também deixa cicatrizes e agrega, né, ao mesmo tempo. Então, foi muito bonito, assim, foi muito intenso perceber que, naquele momento, a gente estava, de alguma maneira, unindo mundos, né? Falando de algum outro lugar. E, às vezes, eu me percebia, né, como psicóloga ali, imaginando aquela situação e pensando no fogo de uma maneira simbólica, como eu já fiz muitas vezes, e compartilhando uma relação muito íntima com pessoas que estavam ali vivenciando coisas, ou chegando a conclusões muito parecidas a partir de uma vivência muito prática. E foi extremamente, eu quis trazer para cá, porque foi muito significativo quando eu encontrei esse guia, logo depois. É um guia que foi produzido para as pessoas que moram ao lado de uma floresta nacional, ali, no estado... Letícia, você pode levantar? Eu vou pedir para o Diógenes dar um zoom no material.
Obrigada, Edu. Esse guia foi produzido para os moradores vizinhos a uma área nacional, a uma floresta nacional ali no estado da Dakota do Sul, e já dá todas as indicações de como essas pessoas precisam construir as suas casas em função dos incêndios florestais, né? Então tem toda uma parte, depois eu mostro com detalhe, mas o que me chamou a atenção é que logo na primeira página, aqui, a questão eles falam, não é uma questão de se os incêndios florestais vão acontecer, mas quando eles vão acontecer. E essa frase me atravessou completamente, porque eu acho que ela traduz exatamente o que a gente está vivenciando hoje, né? Diante da crise climática, não é mais uma questão de quando um incêndio vai acontecer ou quando uma situação extrema vai acontecer, né? Mas é como que a gente vai se preparar para ela. E, do mesmo modo que, diante de uma realidade laboral tão violenta e tão intensa, como a gente escutou a Bianca e a Bárbara contarem aqui hoje, eu acho que também não é mais uma questão de se vão ter repercussões emocionais e psíquicas, né? Quer dizer, mas quando que essas afetações vão aparecer, né? Então, os impactos vão alcançar profundamente quem está na linha de frente. Essa é a adaptação que eu acho que a gente precisa fazer enquanto psicólogos, né? Enquanto, do ponto de vista psicológico mesmo, reconhecer que os impactos na saúde mental dos profissionais que trabalham com conservação são inevitáveis. Eu acho que aqui a gente está começando a tecer isso, né? Que é muito lindo. E a questão é, a gente vai esperar eles se tornarem insuportáveis ou a gente vai realmente, né, criar espaços de escuta, como a gente está fazendo aqui, por isso que eu estou tão feliz com esse evento, apoio e cuidado, né? Então, aqui, de novo, eu acho que psicologia e conservação se encontram, a gente precisa aprender a conviver com as situações extremas, a gente precisa aprender a viver com o fogo para garantir que o futuro desses territórios, do mesmo jeito que a gente precisa aprender a lidar com as consequências psíquicas do trabalho de quem está atuando, né, para que essas pessoas tenham um futuro também. Então, enfim, a psicologia me mostrou que, quando a gente fala de seres humanos, a gente não está falando de uma unidade, né, a gente precisa sair, você falou no seu texto sobre isso, né, nós somos seres múltiplos. A expedição, eu entendi o quão interconectado e interdependente a gente está de todos os outros seres, humanos e não humanos. E aí fica cada vez mais claro para mim que cuidar de mim significa cuidar do outro, porque a minha existência está diretamente relacionada à existência dele. E eu acho que é esse o chamado que eu trago, a mensagem que eu queria deixar, que é cuidar da natureza, é cuidar de quem cuida da natureza e, com isso, cuidar de nós mesmos. Posso fazer uma intervenção? Claro. Não sei se vocês se recordam, em 2020, os incêndios no Pantanal, né? Foi assim assustador, né? Trágico e pegou todo mundo de surpresa, porque a gente nunca tinha tido incêndios daquela dimensão no Brasil por tanto tempo, ainda mais no Pantanal. E aí, em 2020, pós-incêndio e pós pessoas ficarem 40, 50, 60 dias em combate direto lá, o ICMBio fez uma escuta, né? A gente tem uma... Dentro da nossa coordenação de gestão de pessoas, a gente tem uma instância que a gente chama de mediare, que foi criado, na verdade, para gerir conflitos entre equipes, né? Porque é tudo isso que a Letícia falou, ela acaba aumentando os conflitos, e aí o mediare era a única instância naquele momento que trabalhava um pouco mais esse sentido de acolhimento, né, psicológico, e aí o mediare fez uma escuta com alguns brigadistas que trabalharam no Pantanal, e aí tem até um relatório, não sei se você já leu esse relatório, depois, se você quiser eu te passo, assim, tem relatos, assim, destruidores, né, e isso eu estou falando 2020, os brigadistas já são contratados, e IBAMA e ICMBio já fazia 20 anos, começou nos anos 2000, foi a primeira vez que a instituição parou para ouvir, né, o que tinha acontecido e como aquelas pessoas, e como aquilo tudo estava reverberando dentro das pessoas, né. E, a partir dali, tem várias indicações de como melhorar vários aspectos na gestão de pessoas do trabalho, mas pouca coisa foi implementada, assim. Hoje a gente tem no ICMBio 2 psicólogas contratadas que fazem atendimento de emergência,
né, para os servidores e para brigadistas, mas assim é pouco utilizado e como a Bárbara citou, a gente no mundo do fogo ele é predominantemente masculino e os homens não falam disso, não acham necessário, não acham importante. Então a gente tem um serviço começando a respeito, mas muito incipiente, muito pequeno e que precisa de apoio de todos vocês. Muito bom. E como a gente precisa aprender a pensar diferente, né? A agir diferente, porque senão a gente vai ficar, né, enxugando gelo, apagando fogo. Bom, eu vou abrir para perguntas, acho que a gente não tem muito tempo, a gente deveria acabar agora. Mas talvez, o quê? 3 perguntas, né? Eu tenho online. Então, eu queria falar da importância deste evento, porque nós aqui em São Paulo vivemos numa bolha. Vivemos numa bolha, nós temos água, nós não sofremos ainda tanto com os chicotes climáticos, como se fala, nós não sofremos. E eu tenho uma filha que trabalha com quilombolas e com indígenas, e cada vez que ela chega aqui, ela diz: vocês vivem, ou nós, porque ela também vive aqui, numa bolha imensa. Então, ontem se falou aqui do sofrimento ético, mas hoje é que eu acho que esse termo tem muito mais significado, porque vocês colocam, ou a Renata com este evento, tem vários outros eventos que nos abrem da bolha, porque nós também, não só São Paulo, mas nós, psicanalistas, também sofremos esse fenômeno de bolha, né? Então, eu acho super importante, mas importante para além da psicanálise, mas para a psicanálise, né? Como a gente tem um papel a fazer, né? E como o sofrimento ético nos atinge diariamente. Então, é importante isso, né? Todo morador saber que o que ele faz com o lixo, o que ele não faz, o quanto ele participa, tal, ele está ou aumentando o problema ou ele pode diminuir, né? Mas era isso. Tá bom. Magda? Ah, tem querendo? Ah, A Sandra. Sandra, próxima. Não, fala Magda, depois a próxima Sandra no vídeo. Boa. a Marisa falou em bolha, e eu estava aqui comentando com o Caio que eu estou assim, não sabia quase nada do que vocês estão falando. Gestão de fogo, só essa expressão, tô assim, é aquele mal-estar, né? Que você fala, mas que ignorância absurda, né? Um desconforto. Adorando ouvir vocês, é impressionante, né? Todas as camadas. Então, primeiro isso de uma como não sabia de todas as expressões que vocês estão falando, Letícia, com a sua a expedição. Então, primeiro esse impacto. Então, já só posso agradecer essa iniciativa e estar ouvindo vocês. Vocês estão inteiras todas aí, né? E vocês falaram um pouco, mas eu até gostaria de ouvir mais o que move, né? Vocês continuarem com tanta diversidade, poder falar um pouco mais disso, né? Que vocês. Então, aí, primeiro, dá vontade de mexer em tudo, sair na rua gritando, fazendo alguma coisa já, né? Tudo errado, né? Mas vocês estão. É a base de um país, né? São uma dos. Acho que das pessoas que trabalham que segura um país. Então, é muito emocionante mesmo. Então, essa também acho que foi muito feliz escute as chamas, né? Que essa ideia de escutar, mas assim, o que mais ainda continua movendo vocês, mas super agradecer que tá virando aqui, tô dando giros aqui. Obrigado, viu?
Vamos ouvir a pergunta da Sandra e aí a gente faz uma rodada de resposta. Tá sem áudio. Tá sem áudio, Sandra, não sei se é. Estão me ouvindo? Oi, agora sim. Sim. Porque tinha um aviso de que não estava autorizado. Então, peraí, então estão me ouvindo. Olha, eu vou falar muito rápido, porque nesse momento aqui o tempo está tão escasso quanto a água no nosso planeta. Eu queria economizar o tempo e, ao mesmo tempo, agradecer muito essa experiência que nos ensina, não é? Eu acho que a Renata foi muito feliz em fazer esse convite para que a gente possa ouvir esse depoimento de quem está fazendo uma espécie de clínica do real, enfrentando o traumático, né? Indo para essa região que a Renata nos trouxe aqui, que não é a do pânico nem do negacionismo, que são as duas defesas que operam nesse momento e que nós todos estamos, vamos dizer assim, pegos por ela, e muito mais ainda na nossa bolha aqui. Eu acho que vocês nos falaram como é que estar nesse lugar, né, que a dona Haraway chamou de, vamos dizer assim, ficar com o problema, ficar com o conflito, poder ouvir, né, o que se diz no território onde o traumático está se colocando, não é? Sem uma solução, sem uma, vamos dizer assim, alguma teoria prévia pronta, um dispositivo. Então, cada uma de vocês, eu queria agradecer muito, fiquei muito emocionada pelo relato, pela força, pela coragem, não é? Uma espécie de psicanálise no fim do mundo, né? Um fim do mundo que está próximo, e saber que ainda há esse esforço e essa possibilidade técnica, né, como a Bianca disse, de não só se entregar para uma diferença entre natureza e cultura, mas trabalhar com ela. Então, eu só isso. Parabéns, Renata, parabéns, Edu, pela diretoria, Gisela, enfim, todos que produziram esse evento. Obrigada. Obrigada, Sandra. Eu acho que a Sandra dá uma deixa também para uma fala da Bianca, se puder, né, do quanto, o que mudou, né, com o aquecimento global, as mudanças climáticas, a magnitude das coisas, né, de recursos humanos, enfim, acho que você tinha feito uma fala para mim muito importante. Então, vamos fazer uma rodada de respostas? Pode ser. Bom, vou começar pelo que a Magda, ela perguntou o que faz continuar, né? Eu ainda estou procurando a resposta. Mas viver é muito bom, tá vivo é muito bom, respirando, vendo natureza, né, vendo a vida acontecendo é muito bom. Acho que é uma das coisas que mais me motiva. Eu estar, mesmo que num incêndio, eu estar no meio de um parque nacional de 240 mil hectares, num lugar que às vezes nem pesquisador pisou, e poder ver, às vezes, um veado vivo, sabe? Um lobo-guará. Acho que isso me motiva muito e também as pessoas que cuidam desses territórios, né? Ali do lado da Chapada dos Veadeiros, a gente tem o maior território quilombola do Brasil, que é um dos responsáveis, além do Parque Nacional, pela proteção ali do Cerrado nessa área do Brasil Central, né? Então, as pessoas também me motivam muito, muito mesmo, às vezes para além de mim, sabe? A minha brigada voluntária me motiva muito, então o coletivo me deu muito apoio, às vezes até mais do que o ICMBio. Desculpa, Bianca. Não queria escrachar assim. Aqui embaixo. Não queria escrachar, mas o ICMBio só me causou depressão e dor de cabeça. Mas não generaliza Então, também. não, foi muito rico, né, toda a experiência que eu tive, mas eu cheguei à conclusão de que é um sistema que é feito para adoecer as pessoas. Inclusive os servidores efetivos. Exatamente. Então, eu só queria concluir com uma fala rapidinho sobre para vocês assim que estão aqui assistindo a gente hoje. Eu acredito que vocês têm um papel fundamental na vida de todo ser humano, inclusive
com aqueles que vivem na realidade da contenção dos desastres climáticos que estamos vivendo com o passar dos anos. Essas cenas de morte que o fogo traz pode ser traumático para muitos, fonte de gatilhos, ansiedade, depressão. Afinal, estamos vendo a vida em sua forma mais pura morrer diante dos nossos olhos, e muitas vezes não conseguimos fazer muita coisa sem colocar nossas próprias vidas em risco. Então, eu vejo que esse acolhimento desse luto que a gente vive diariamente, vendo a nossa casa queimar, vendo o que a gente mais ama entrar em colapso, né, é algo fundamental para que a gente possa seguir fazendo nosso papel sem que todos esses efeitos negativos nos paralisem totalmente. Eu me vi uns meses atrás completamente paralisada, mesmo sabendo do potencial, da importância que eu tenho no meu território e do que eu sou capaz de fazer, eu fiquei completamente paralisada. Né? Vocês me desculpem. Então, sem minha psicóloga, que está aí me assistindo, a Karen, e a minha psiquiatra, eu não estaria aqui hoje conseguindo falar isso para vocês, porque, por um momento da minha vida, eu me vi paralisada sem conseguir fazer as coisas que eu amo e que fazem sentido para mim. E não é um lugar muito fácil de sair sozinha. Mesmo sabendo que há toda uma rede de amigos e familiares dispostos a ajudar, eu acredito que os profissionais da saúde são fundamentais nesse processo. Então, é mais do que importante e necessário o trabalho de vocês, assim, para que as pessoas que estão cuidando do meio ambiente consigam continuar fazendo esse trabalho. Porque senão a gente não consegue mais. E aí, se ninguém faz, o que vai ser, né, da natureza? Aí não tem mais. Então, fico muito feliz pela abertura de vocês estarem aqui nessa escuta hoje e pelo interesse de vocês de saber sobre o assunto, se colocarem dispostos a entender melhor o nosso mundo e para nos ajudar da forma que vocês fazem melhor, cuidando da nossa mente para que ela não nos paralise totalmente. Então, meu muito obrigada. Eu vou começar, então, né, contando o que eu falei para a Renata, que as mudanças climáticas, elas estão trazendo muitas alterações nos nossos trabalhos, assim, né? Porque a gente, por mais que a gente tenha conhecimento técnico, que a gente tenha equipamento, que a gente tenha pessoas, que a gente vamos pensar num mundo de recursos ilimitados, né? Que a gente não tem, mas os Estados Unidos quase tem isso também, né? Tá vivendo a bagunça. Por mais que a gente tenha tudo isso, né? Os incêndios estão mudando, o fogo está mudando, e a gente não está conseguindo acompanhar essas mudanças com a velocidade que é necessária. Né? Então, isso traz, em muitos momentos, um sentimento, e mais do que um sentimento, né? Uma certeza assim, de que a atuação, às vezes, ela é inútil. Né? A gente dá a resposta porque somos um órgão que tem que dar a resposta, porque tem que ter presença institucional, mas a gente sabe que a efetividade do trabalho está diminuindo cada vez mais. Por mais que a gente melhore as técnicas, por mais que a gente venha com o manejo integrado do fogo com outras ferramentas, assim, a velocidade da mudança climática a gente não consegue alcançar isso. Né? E aí, falando de novo das pessoas, dos territórios, isso está refletindo em como essas pessoas usam o fogo, porque o fazer fogo, né, numa prática tradicional, está muito envolvido em leitura de ambiente. E é uma leitura de ambiente que é baseada na lua, que é baseada na chegada da chuva, nas folhas, na floração e tudo mais. E aí, com esses elementos, as pessoas elas aprenderam é hora ou não de fazer fogo, é um momento bom ou não de queimar o meu pasto. Só que as mudanças climáticas estão alterando isso e a leitura de ambiente não está funcionando mais. Então, mesmo as práticas tradicionais, elas, em muitos momentos, elas não estão mais adequadas como elas eram. Né? As pessoas não estão tendo o mesmo resultado que tinham antes, porque o ambiente está mudando tão rápido que ninguém está conseguindo acompanhar, né, essa mudança. E estamos tendo resultados muito bons, né, na mudança da gestão do fogo, estamos. Mas as mudanças climáticas elas vieram muito mais rápido do que acho que todo mundo. Mentira, as previsões estavam aí, né? Que a gente não queria olhar para elas, né? Mas enfim, as previsões se concretizaram, né? Contra a nossa vontade, e aí a gente não está conseguindo acompanhar isso, né? E o que me move, né? O que me motiva, eu vou falar de um lugar um pouco mais institucional, tá? Assim. Apesar do Instituto ter diversos problemas, nunca negarei isso. Ela leu a minha vida ali, né, sobre chegar numa cidade, ser hostilizada, não ter amigos, viver pelo trabalho e misturar tudo, né, é a minha vida e é de muitos colegas. Mas
muitos de nós do ICMBio somos quase ativistas, assim, né? A gente trabalha por amor à causa, por amor à conservação. Então, as coisas se misturam aqui, entre o pessoal e o institucional, né? Eu vejo a missão do ICMBio de conservação da sociobiodiversidade, aí destacando muito a social, né, nessa missão, como a motivação. E eu especificamente trabalho com resultados, assim, né? Ver resultados do meu trabalho me motiva a trabalhar. E aí os resultados, eles inclusive não, eles principalmente passam pelas pessoas, e são as pessoas do território, e são o trabalho dos brigadistas. Assim. Eu reconheço toda a precariedade que a gente vive, mas a gente vem pensando a respeito muito nos últimos anos e propondo coisas para melhorar. Né? Então, cada vez que eu consigo dar um passo nessa melhoria, né, propor alguma coisa, fazer um trabalho de melhoria numa gestão do incidente, que vá gestão do incidente, na gestão do incêndio, né? De falar, estabelecer que no ICMBio, hoje, a gente vai ter período operacional fixo de 15, 20 dias, isso é um resultado que vai melhorar na atuação dos brigadistas. Então, assim, eu, especificamente, gosto muito de trabalhar, do avanço das coisas através dos resultados. Assim. É isso. Eu queria começar, então, minha fala falando que eu tenho uma profunda admiração por todos os analistas do ICMBio e por todas as pessoas que trabalham ali, porque é como você falou, eu acho que vocês conseguem, assim, tirar leite de pedra. A gente realmente esteve muito próximo e o que vocês conseguem fazer e com poucas pessoas, com muito pouco recurso, com muito pouco reconhecimento, então assim, e com muita paixão, que é uma coisa positiva, mas pode ser muito perigosa, né? Porque eu acho que é isso, tem muita gente que passa do limite por tamanha paixão e por tamanha, enfim. Eu estou falando isso daqui porque eu acho que é importante reconhecer, né? E você falou, a precariedade, sim, a gente está, assim, eu acho que é importante que as outras pessoas saibam da precariedade, eu acho que é importante que as outras pessoas saibam da realidade duríssima, que é estar trabalhando com fogo, estar trabalhando com a conservação, estar trabalhando no meio ambiente, porque eu acho que tem poucas pessoas que têm essa oportunidade de estar próximo, né? Que não está ali especificamente no trabalho, por isso que eu acho que tem esse lado que, para mim, é tão importante de sair espalhando um pouco, sabe, essa voz aí. Mas sou muito fã do trabalho do ICMBio e sou muito fã do trabalho de brigada e, realmente, assim, colocar a vida por nós, né? Por todos nós, por vocês, por todas as outras espécies, por todos nós que estamos aqui. Letícia, tem uma expressão que você traduziu para mim, né, que eu ouvia, atirar o corpo contra o fogo, e foi você quem me traduziu, porque era quando o fogo está vindo. Bom, vocês digam aí, melhor do que eu. Você tem que atravessar, porque se você corre, ele te pega, né? Então, é literalmente atirar o corpo contra o fogo. Eu escutava como... Isso é exceção, viu, gente? Não é a prática o tempo todo. Isso é na situação de emergência, quando a gente errado. A gente sempre espera no black. E a gente sempre fala que quando pega fogo, a gente já perdeu a batalha. Que a gente não cumpriu o papel ali na prevenção. Então, é isso. O black é a área que já foi queimada, tá? As expressões que ninguém consegue entender, né? Que vocês estão... Mas eu acho que eu estou um pouco junto com a Bárbara, tentando entender ainda qual que é o papel, qual que é a motivação. Acho que não tem muito outra coisa a não ser continuar. Mas esse momento, especificamente, hoje aqui, nesse exato momento, é um deles. Então, esse momento em que a gente está aqui, na minha trajetória, pela primeira vez, construindo, né, essas pontes, de verdade, agradeço muito vocês por esse espaço. Eu acho que isso é algo que me motiva muito, me dá muito ânimo mesmo, né? Eu acho que a gente está construindo alguma coisa diferente, abrindo esses espaços.
e dando as mãos, né? Estou muito feliz também que somos mulheres aqui. Acho que isso é significativo, muito significativo, mulheres falando sobre esse tema, né? Então é isso. Obrigada, gente. Muito bom. Eu acho que teve uma coisa que eu falei para a Bárbara, né, quando ela falou da tradução, que ela ia traduzindo para os turistas, né, o que acontecia quando pegava fogo, o que acontecia quando ela estava lá como brigadista, que me veio na cabeça o nome de um livro da Pierre Olenier, O Intérprete em Busca de Sentido, né? Eu acho que a gente está um pouco nessa interface aí buscando ainda, né, o que a gente pode dizer, né? Que sentidos enfim. E fiquei com a sensação de que, bom, é a primeira, não é a primeira, né? Aí tem uma parte também institucional importante da interseccionalidade, que eu acho que é um princípio da diretoria da Magda, porque a Letícia e a Bárbara eu conheci através do evento da diretoria regional. A Letícia estava lá presente e o Helber, que foi um dos palestrantes, foi quem me indicou a Bárbara, né? Então, também a diretoria, né, conversando, um evento chamando o outro, acho que isso é muito importante, a gente movimentar e abrir para fora. Muito bom, muito bom. Obrigada a presença de todos. Estou muito feliz com o evento. Muito bom. Muito obrigada. Obrigada.